Vamos continuar com a nossa revisão de véspera para a prova da banca FADESP, que vai acontecer amanhã, lá em Parauapebas, município aqui do estado do Pará. Mesmo que você não vá fazer esse concurso, vale a pena fazer esta revisão, porque questão de português nunca é demais, não é mesmo? Vamos lá, vamos começar com uma prova de nível superior. Vem comigo. Primeiramente, quero deixar registrado o respeito que essa banca tem à regência verbal, colocando corretamente a crase aqui no responder às questões, porque o verbo responder, quando tiver que vir com aquilo que precisa ser respondido, então você tem que fazer a pergunta responder a quê, e aí a resposta vai ser as questões. Como questões é um substantivo feminino e o A está combinando com ele, a crase fica perfeita. É assim que você vai fazer no dia do seu concurso, não é? No dia do seu concurso você vai obedecer a todas as regras de regência, beleza? Então vamos lá, responder o quê? Não é responder o quê, é responder a quê. E aí a pergunta com a, o a é preposição, questões é substantivo feminino, o as então é artigo, porque está combinando com ele, por isso que acontece a crase. Como sempre, vamos fazer a leitura do texto, porque leitura é a forma que você tem para enriquecer o seu vocabulário e errar menos questões de texto e de sinônimos e antônimos na sua prova. Vamos lá? Sebrae Pará lança programa Negócios de Impacto Socioambiental. Projeto irá selecionar até 30 iniciativas de negócios de impacto que tenham como foco de atuação a resolução de problemáticas socioambientais. A quarta edição do programa Negócios de Impacto Socioambiental, NISA, promovido pelo Sebrae Pará, foi lançado nesta quinta-feira 19 na sede da instituição em Belém. O NISA estará com as inscrições abertas até o dia 27 de abril e o edital pode ser acessado por meio do portal Sebrae Pará. A ativista social e fundadora da ONG Olhar de Bia Martins, conversou com os participantes sobre sua trajetória profissional, abordando vários temas como mercado, saúde mental, desafios, oportunidades e motivação profissional. A programação contou com a palestra Ecossistema Nacional de Negócios de Impacto, ministrada pela especialista em investimentos e negócios socioambientais, Vivian Rúbia Ferreira, e foi acompanhada pela assessora especial da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, na ocasião representando o titular do órgão, Mauro O. de Almeida, pelo secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de Belém, Sérgio Brazão, e pelas empreendedoras Dona Nena e Prazeres dos Santos. O projeto irá selecionar até 30 iniciativas de negócios de impacto que tenham como foco de atuação a resolução de problemáticas socioambientais das Ilhas de Belém. Podem se inscrever microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, cooperativas e pessoas com ideias inovadoras no segmento socioambiental. O desenvolvimento dos negócios se dará por meio de trilha de formação empreendedora durante 8 semanas, período em que os empreendedores receberão suporte de especialistas, mentorias, capacitações e ferramentas necessárias para consolidar as ideias e formatarem os negócios. As Ilhas de Belém são parte integrante do bioma amazônico e podem contribuir para que as comunidades locais que ali vivem tenham qualidade de vida, contribuindo assim para a manutenção da floresta em pé e mitigação das alterações climáticas, pontuou o gerente da Unidade de Sustentabilidade e Inovações do Sebrae Pará, Renato Coelho. O desenvolvimento sustentável da Amazônia é prioridade estratégica para o Sebrae Pará. O objetivo é capacitar os pequenos negócios a trabalharem com o conceito da floresta em pé, destacou a diretora técnica do Sebrae no Pará, Domingas Ribeiro. Suane Barreirinhas, proprietária da Negritar Filmes, produtora de audiovisual com impacto social, fala sobre a importância de iniciativas como o NISA e das perspectivas profissionais. A comunicação precisa gerar impacto dentro dos territórios e fazer transformação social. É importante o Sebrae abrir esse espaço para entender o comportamento dos empresários e dos pequenos negócios da Amazônia, frisa.
Qual é a função da linguagem que predomina nesse texto? Afinal de contas, esse texto é um texto informativo, e se é um texto informativo, a função da linguagem predominante é a função referencial. O que é a função referencial? É a função que está centrada no elemento da comunicação, chamado de referente. E o que é referente? É o assunto da mensagem. Beleza? Então é isso, pessoal. Se o texto é informativo, você já sabe que a função da linguagem predominante é a função da linguagem referencial. Como é que você vai reconhecer a função apelativa, também chamada de função conativa? A função conativa ou apelativa é aquela função que está centrada no elemento da comunicação chamado de receptor. A ideia é convencer o receptor de alguma coisa, vender uma ideia, um produto, um serviço. Ou seja, é a função típica das propagandas. Geralmente os verbos estão no modo imperativo, mas também não é necessário que estejam. Basta que você perceba ali que está tendo um poder de persuasão sobre o receptor. Aí você já sabe que a função da linguagem predominante é a função apelativa. A função fática é aquela função que testa o canal de comunicação. O canal é um dos elementos da comunicação. O canal é o meio físico que leva a mensagem do emissor até o receptor. Então, a função fática é aquela função que testa esse canal. Quando a vez que o professor diz assim, entenderam? Estão me ouvindo? Alô, tudo bem aí? Isso é função fática, é testar o canal de comunicação. A função conativa é a mesma função apelativa, que você já viu ainda há pouco. Faltou falar aqui da função poética, que a função poética é aquela centrada na mensagem. Não é a mensagem, na verdade, não é assunto, viu, pessoal? Não confunde assunto com mensagem. O assunto é assunto, também chamado de referente. A mensagem é a forma, a maneira, o modo como esse assunto é transmitido. E a função da linguagem que se centra no assunto, na mensagem, é a função poética. Também está faltando falar da função emotiva ou função expressiva, que é aquela que está centrada no receptor. Quando você vê que o texto traz muitos verbos que combinam com eu, né, com a primeira pessoa, e que trazem os sentimentos e emoções do autor. Beleza? Primeira questão já foi. Vamos para a segunda. A palavra sublinhada é preposição. Pessoal, uma maneira muito prática de você reconhecer quando é que o a é preposição é só você verificar se ele vem de uma pergunta com a. Se o a vier de uma pergunta com a, sem dúvida nenhuma, ele é preposição. Então, quando você diz assim, bora logo achar a resposta aqui, quando você diz assim... Você vai capacitar quem? Você vai capacitar os pequenos negócios, mas vai capacitar a fazer o quê? Capacitar a quê? A trabalharem com o conceito da floresta em pé. Repara que tem uma pergunta com a aqui, ó. Capacitar quem? Os pequenos negócios. Mas capacitar a quê? A trabalharem com o conceito de floresta em pé. Então, toda vez que você faz uma pergunta com a, o a da resposta é preposição. Também quando você inicia qualquer tipo de circunstância. Quando você inicia qualquer tipo de circunstância, você está diante de um a preposição. Hoje eu vou a pé. Como é que eu vou? Hoje eu vou a pé. Olha aí, fez a pergunta como, circunstância de modo, esse a também é preposição. Então guarde para sempre isso. Toda vez que o a vier de uma pergunta com a, ou se ele iniciar qualquer tipo de circunstância, ele vai ser chamado de preposição. Pessoal, o a também pode ser artigo, se não tiver nenhuma outra função a não ser acompanhar o substantivo, né? Está só mesmo acompanhando aqui o substantivo, então ele é artigo. Como foco de atuação, tenha o quê? A resolução. Olha, de novo, está só acompanhando aqui o substantivo. Sobre o quê? Sobre a importância, está só acompanhando o substantivo.
O a também pode ser pronome pessoal oblíquo átono, que é quando ele conserta a nossa fala, né? Substitui o ela. Eu encontrei ela, não, eu não encontrei ela não, eu a encontrei, não é? Então o a está substituindo ela, pronome pessoal oblíquo átono, e o a também pode ser pronome demonstrativo, se você perceber que naquele momento ali daquela frase ele representa a palavra aquela. Beleza? É isso aí. O enunciado tal é um caso de quê, pessoal? Podem se inscrever microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, cooperativas e pessoas com ideias inovadoras no segmento socioambiental. Quem é que pode se inscrever? Será que tu sabe me dizer quem é que pode se inscrever? São os microempreendedores individuais, micro e pequenas pessoas, tudo isso aqui é o sujeito. Percebe que nós fizemos uma inversão, o sujeito está depois do verbo, toda a inversão é chamada de hipérbato, hipálage, síncese, anástrofe. Tudo isso é uma figura de linguagem caracterizada pela ordem inversa da oração. Qualquer alteração na ordem direta da oração é ordem inversa. Sujeito, verbo, objeto, complemento, circunstância. Qualquer mudança nisso é ordem inversa. Pleonasmo é a repetição desnecessária. Conotação é figura de linguagem. Discurso direto é a fala de alguém. Vamos lá. Vamos lá que a prova é amanhã e você não vai vacilar, você vai acertar todas as questões. As informações constantes do quarto parágrafo do texto se referem a quê? Aí são essas informações. O desenvolvimento dos negócios se dará por meio da trilha de formação empreendedora durante 8 semanas, período em que os empreendedores receberão suporte de especialistas, mentorias, capacitações e ferramentas necessárias para consolidar as ideias e formatar os negócios. Tudo isso aí é como que vai acontecer esse tal aí de NISA. É a metodologia usada no NISA. Tranquilo. Questão 5. Os 2 primeiros parágrafos do texto são predominantemente. Você viu que o texto todo é um texto informativo. Mas se ele está perguntando dos 2 primeiros parágrafos, é melhor você dar uma olhadinha que você vai perceber. Ele deu a informação, é claro, mas você viu que ele foi contando o que aconteceu lá. Olha, primeiro a fulana conversou com fulano, depois a palestra foi ministrada pela pessoa tal, acompanhada pela outra pessoa tal. Então ele foi só narrando aquilo que aconteceu naquele programa de negócios, né, na 4ª edição do programa de negócios. Então acredite, esses 2 primeiros parágrafos, apesar de estarem dentro de um texto informativo, eles são tipicamente narrativos. E é claro que isso pode acontecer perfeitamente. O texto predominante é informativo, mas dentro dele você pode ter trechos narrativos, trechos descritivos e assim vai. Beleza? Tranquilo? Fecha esse bloco aqui para você acompanhar comigo já a continuação dessa prova. Amanhã tem valendo as questões para você acertar todas com a nossa revisão aqui do nosso canal. Valeu? Volta já comigo.